Queridos irmãos e queridas irmãs, como é bom estar aqui novamente para mais um encontro e prática da Evangelho Terapia. Essa prática, ela tem um objetivo muito claro, né? Que é nos aproximarmos dos ensinamentos do nosso Mestre e também nos estimula a praticar o que o nosso Mestre nos ensina. Como tudo que aprendemos com ele, todas as nossas ações devem ser precedidas de uma prece. Essa prece nós louvamos, nós agradecemos e pedimos. Então vamos unir os nossos corações, agradecer pela oportunidade da vida, agradecer porque escolhemos estar aqui juntos, porque escolhemos, né, ao pegar o nosso aparelho celular, nós vamos lá e buscamos o Centro Cristão Espíritas Zico Horta. Lá encontramos convites, encontramos as palestras que acontecem na casa e a oportunidade de aprendermos com o nosso Mestre Jesus. E é isso que nós viemos fazer aqui. Então agradecemos por isso, louvamos pela vida que nos oportuniza crescer e pedimos que nos fortaleça, para que cada um de nós possa entender que aquilo que está vivendo de bom e de difícil, de prazeroso e de doloroso, muitas vezes fazem parte do nosso projeto de crescimento espiritual e muitas vezes é só consequência de escolhas equivocadas. E uma vez que tenhamos feito escolhas equivocadas, nós podemos retomar o caminho e seguir o nosso Mestre Jesus. Para isso temos aqui essa bússola, né, que é o Evangelho. O Evangelho é um livro que deve estar conosco. Hoje podemos tê-lo gratuitamente como um aplicativo dos nossos aparelhos celulares. Se não termos em nossa casa, na nossa mala, na nossa bagagem. E aí, quando nós nos reunimos, nós pedimos que os nossos amigos espirituais, os nossos anjos protetores estejam conosco e nos auxiliem nesse momento. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. E aí nós vamos ler o item 4, que pertence a um subtítulo deste capítulo, que diz assim: aquele que se eleva será rebaixado. Então o título do capítulo é Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós já fizemos outras leituras que estavam dentro deste capítulo e concluímos, né, que esse capítulo ele é um alerta, ele nos chama para que olhemos para nós e vejamos como anda em nós uma qualidade que precisa ser cultivada por nós, para que os nossos espíritos evoluam, que é a humildade. E aí, neste capítulo, neste item, aquele que se eleva será rebaixado. Antes mesmo de lermos o capítulo 4, podemos nos lembrar, né, que se a humildade é aquilo que precisamos adquirir, cultivar e fazer acontecer, fazer existir dentro de nós, aquele que se eleva, todas as vezes que eu penso que eu estou o que eu sou, que eu estou à frente, o que eu sou melhor, é preciso que eu me lembre que quando eu me elevo, né, quando eu me coloco acima, como eu me coloco adiante, eu corro risco. Então vejamos o que diz Mateus. Isso está em Mateus no capítulo 20, versículo de 20 a 28. Diz assim: então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda
disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber. Mas, pelo que respeita a vós sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vô-lo conceder, mas para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Me emociona a humildade de Jesus. Ele não poderia determinar isso, só o Pai. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Então, nessa passagem, quantos ensinamentos, né? Primeiro vamos nos lembrar da mãe, né? Da mãe, que pede então para que seus filhos, um fique à direita e outro à esquerda de Jesus. Ela não tinha ainda compreendido que quando Jesus dizia, né, que ele era o grande Senhor, o Messias, o esperado, ela não compreendia que o reino, né, a que Jesus se referia não era um reino aqui. Ela não compreendia isso ainda, né? Era um reino lá, era um reino no mundo espiritual. E aí Jesus é claro, todos os 12 apóstolos beberam do cálice, né? Que foi da perseguição, do sofrimento, do castigo por crer, por amar, por ser fraterno, num momento no mundo em que isso não cabia, não era admissível. Mas ele deixa claro também que a escolha não era dele, era do Pai dele, que também é o nosso Pai. E que ele, né, o filho iluminado, o filho preparado, o filho cheio de amor para dar, ele rendia todas as graças e todo o poder ao Pai. Então, que nós precisávamos fazer a mesma coisa. Então, vamos nos lembrar disso nas nossas vidas. Sejam as nossas vidas bem miudinhas, bem pequenas, ou seja, a nossa vida, uma vida grandiosa. Há um Pai que há um Pai que é o dono e Senhor desta vida. E é este Pai que muito e o tempo inteiro diz-me amar, me mostra que me ama e espera que eu também assim o faça. Então, lembremos-nos de que a vontade do Pai não é clara para nós. Então pedimos a Ele: Pai,
a sua vontade seja feita e não a minha. O que eu gostaria era que isso acontecesse. Farei o que for possível, o que estiver ao meu alcance eu farei, vou me empenhar, vou me debruçar sobre esse objetivo. Mas eu vou me lembrar de te dizer, a tua vontade é soberana, Pai. A tua vontade seja feita. Está lá na oração dominical. Seja feita a tua vontade. E dessa forma, nós vamos trabalhando a nossa humildade. Ah, mas eu achei que eu fosse conseguir, eu achei que eu fosse ganhar. E você se esforçou, você acha que fez tudo o que você poderia? Sim, que ótimo, que maravilha que você fez tudo aquilo que você podia. E se assim não aconteceu, é porque o Pai, que sabe de todas as coisas, compreendeu que isso não era o melhor para você. Então, lembremos-nos de que acima de nós, do nosso conhecimento, da nossa percepção, do nosso entendimento, tem um Pai que tudo sabe e tudo conduz. Graças a Deus.